boa tarde mais uma vez a todos que chegaram. É uma honra para nós receber o professor Walter Colli. Eu vou destacar alguns pontos do currículo do professor, né? Então, o professor Walter Colli é graduado em Medicina, doutor em Bioquímica pela Faculdade de Medicina e livre-docente do Instituto de Química da USP. Foi diretor do Instituto de Química da USP, assim como do Instituto Butantan. Foi presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, de 2006 a 2009. Desde 2003, é coordenador adjunto da diretoria científica da FAPESP. É doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires e membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento. É membro da Ordem do Mérito Científico do Brasil nas classes Comendador e Gran Cruz. Em 2014, o professor Walter Colli foi agraciado com o prêmio Almirante Álvaro Alberto de Ciência e Tecnologia. Ele tem uma grande experiência na área de bioquímica e biologia molecular, atuando principalmente na área de interação entre Trypanosoma cruzi e célula hospedeira, com particular enfoque em glicoconjugados, ligantes e receptores, né? O professor Walter Colli ensinou bioquímica e biologia molecular ano a ano durante 50 anos para estudantes de graduação, né? E esse ano, em 2021, o professor Walter Colli foi homenageado pela Universidade de São Paulo com o título de professor emérito pelas suas contribuições à instituição e dedicação ao trabalho e pesquisa, né? Então, uma honra para nós receber o professor Walter Colli, e eu lhe passo a palavra, então, professor. João, tudo bem. A única na apresentação, eu sei, já não estou mais na FAPESP. Mudou o diretor científico, eu saí, porque eu já estava há 17 anos, né? Então isso precisa ser corrigido. Mas continuo dando pareceres e tal. Deixa eu só fechar um pouco a porta, porque vocês vão ouvir televisão aqui. Peraí. Aqui minha mulher ligou a televisão. Bom, ok. Então, muito obrigado, João, muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês aí, Gina. Eu vou falar um pouco sobre ética em pesquisa. E, na verdade, eu vou me basear muito em um documento que foi, na verdade, redigido, editado pela FAPESP e que tem como autor principal Luiz Henrique dos Santos. Nós colaboramos mais, assim, mas eu acho que ele na verdade, enfecha, resume uma série de pontos que são importantes de serem lembrados. Então, para evitar eu me atrapalhar, eu leio, mas tento ler sem chatear muito. Simplesmente, há várias definições, é resumido isso aqui, eu não vou entrar em discussões filosóficas, mas apenas para lembrar vocês é o seguinte: a ética é a parte da filosofia dedicada a estudos de valores morais e princípios ideais do comportamento humano. Todo mundo tem uma noção disso. Agora, para procurar explicitar melhor, mas ela difere da moral, né? Ela não é... Tem princípios morais, mas ela não é moral, porque a moral é uma obediência a costumes e hábitos, e a moral, portanto, muda, né? Eu costumo dar esse exemplo, né? Tem vários exemplos, né? No tempo que eu tinha a idade de vocês que estão assistindo, estou falando dos alunos, né? Quando uma mulher usava um biquíni, era considerado imoral. Agora não. Então mudou. Então ninguém está infringindo absolutamente nenhuma lei usando biquíni. Mas a ética já busca fundamentar ações morais pela razão. Vem da palavra grega ethos, que é modo de ser, é uma questão de caráter. Portanto, ela busca a melhor forma de viver e conviver na vida pública ou privada. Ela difere da lei, porque a lei pode até ser baseada em preceitos éticos e sempre deve ser obedecida. Por exemplo,
É proibido espancar uma pessoa. A lei não permite isso. Isso é uma atitude ética. É baseado num comportamento ético. Mas as normas éticas não são todas previstas em lei. E podem também não ser obedecidas, né? Elas devem ser obedecidas, mas podem não ser. Quais são os exemplos mais comuns? Agir com educação e respeito, procurar ser confiável, manter a confidencialidade quando solicitado, reconhecer o mérito de alguém, conhecer os próprios erros. São atitudes éticas. A ética busca, de forma racional, distinguir o certo do errado e a boa da má conduta. Agora, nós vamos afunilar para a ética na atividade científica. O que é atividade científica? Então, está aqui. Toda atividade que vise diretamente a concepção e realização de pesquisas científicas, a comunicação de seus resultados, a interação científica entre pesquisadores e a orientação ou supervisão de processos de formação de pesquisadores. Está no Código de Boas Práticas Científicas a que me referi, da FAPESP. Isso, no site da FAPESP, você está lá o Código de Ética. Pode pegar, está escrito essas coisas. Então, conceber uma atividade em ciência, realizar, comunicar os resultados, interagir com outros pesquisadores, orientar ou supervisionar alunos, estudantes, pós-doutores, doutores, etc. Então, diz Luiz Henrique Lopes dos Santos, a pessoa mais importante que redigiu é um professor de filosofia, já aposentado, da FEFELESH. O compromisso de um cientista com a finalidade de sua profissão submete-o a deveres profissionais de duas espécies. Há, em primeiro lugar, os deveres do cientista concernentes à qualidade científica dos resultados de seu trabalho de pesquisa, seus deveres em relação ao avanço da ciência. Dado que o trabalho individual de um pesquisador apenas se efetiva como parte da construção coletiva da ciência e apenas contribui para que a ciência se constitua como patrimônio coletivo na medida em que é coletivizado, isto é, comunicado, todo pesquisador tem o dever de respeitar alguns pressupostos que acompanham toda a comunicação científica. Então, vamos destrinchar isso aqui. Em primeiro lugar, ele está dizendo que a ciência não é um trabalho individual. Na verdade, ela é composta de trabalhos individuais, mas ela é um produto de um coletivo. Aqui, dando exemplo. Aí há uma ideia. Essa ideia pode ser trazida por um estudante ou pelo próprio orientador. Mas aí o orientador discute com o estudante, e aí entra no laboratório e conversa com os demais, e isso tudo, todos praticamente estão quase que participando da elaboração de alguma coisa. Não é? Então, na verdade, a ciência é um trabalho coletivo. E essa é uma noção que nós temos que ter. É como a vacinação. Todos se vacinam para se proteger, mas estão protegendo principalmente a todos, para evitar, evidentemente, as transmissões virais, etc. Há, em segundo lugar, os deveres do cientista perante a comunidade científica no interior da qual seu trabalho se efetiva, como trabalho coletivo. Para que esse trabalho coletivo seja possível, é necessário que a comunidade se organize segundo regras que governem a formação das reputações científicas e, portanto, das relações de confiança profissional.
e a distribuição das oportunidades, recompensas e sanções profissionais, bem como os modos de reprodução da própria comunidade. O conceito-chave aqui é o de autoria. Se o sujeito participou de alguma forma, seja com ideias, seja com execução, seja escrevendo, ele é autor. Ainda que muitas dessas regras tenham sido historicamente instituídas por consensos práticos e sejam, em princípio, mutáveis, elas devem existir para que o trabalho coletivo de produção da ciência seja possível, de modo que toda ação que intencionalmente ou por negligência as transgrida ameaça a eficácia do sistema coletivo de pesquisa e, portanto, o avanço da ciência. Acho que as palavras falam por elas mesmas, né? Existem regras, muitas vezes não escritas, de comportamento, que quer dizer ética. Quando se ouve ou se lê uma comunicação científica, pressupõe-se que o autor utilizou, para tratar de seu tema, os procedimentos que julgou serem cientificamente adequados a esse tratamento. Pressupõe-se também que relatou fielmente os procedimentos que utilizou e seus resultados. As ações de um pesquisador que intencionalmente ou por negligência, vejam aqui, o autor aqui não perdoa. A má ação pode ser intencional, mas também pode ser por negligência. Isto é, deixa para lá, não vi, interessa, não vou mais ou menos. Negligência é isso, né? Então, as ações de um pesquisador que intencionalmente ou por negligência contrariam esses pressupostos constituem condutas eticamente inadequadas do ponto de vista da integridade da pesquisa. Entre elas estão os tipos de conduta consensualmente tidos como os mais graves deste ponto de vista. Quais são eles? Né? Então, um é a fabricação, invenção pura e simples. Nós não vamos nos dedicar a isso. O sujeito diz que, por exemplo, fala qualquer coisa assim, por exemplo, que o vírus da Covid não produz doença. Escreve, fabrica. Sem experimentar, sem nada. Ou falsifica. Você vai ter um resultado, mas ele dá uma embelezada no resultado. Ele melhora um pouco. Manipula. Em dados, né? Informações, procedimentos e resultados. Muito bem. Os princípios, portanto, éticos na atividade científica são a honestidade intelectual, a objetividade, a imparcialidade, a veracidade, a justiça e a responsabilidade. Vamos agora exemplificar pelas más condutas na atividade científica, que fica mais fácil de entender. Má conduta científica é toda a conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica e das relações entre os pesquisadores. Veja que o autor sempre se preocupa, não é só com o dado em si individual, quer dizer, o sujeito está burlando alguma coisa, ele está sempre preocupado com as relações entre os que executam a pesquisa científica. A má conduta científica não se confunde com o erro científico cometido de boa fé, nem com divergências honestas em matéria científica. A gravidade de uma má conduta científica mede-se por quão seja evidente a intenção de fraudar, ou grave a negligência com que tenha sido praticada. Por quanto se desvie das práticas consensualmente tidas como eticamente aceitáveis pela comunidade científica,
e por quanto maior seja seu potencial deletério em relação à fidedignidade dos pesquisadores e da ciência em geral. Tem aqui um aspecto de quantificar a coisa errada. Eu vou dar um exemplo mais para frente, para vocês verem quão errado uma pessoa pode se comportar, como um exemplo da pior coisa que pode existir. E isso até, coisa parecida, está acontecendo no Brasil. Então, os desvios de conduta são falsificação e fabricação, sobre os quais eu já falei, não vou falar mais, porque as palavras já dizem o que são, e plágio. Nós vamos nos dedicar ao plágio. Essas três classificações está lá em 1989 no US Public Health Service. O que é um plágio? É apropriar-se de ideias, metodologias ou palavras escritas de outros, sem mencionar a autoria, com a intenção de fazer crer que foram originalmente concebidas pelo plagiador. Isso eu tirei do American Association of University Professors. Um escritor ético sempre menciona as contribuições de outros e a fonte de suas ideias. Se um texto foi mencionado, deve-se dizer o nome do autor e dar as indicações do trabalho, revista, livro e páginas. Se um texto foi copiado, deve-se colocá-lo entre aspas e mencionar o autor do texto. Quando resumimos um texto de outro, devemos usar nossas próprias palavras e ainda assim mencionar a origem das ideias, mas temos que ter o cuidado de não alterar o significado dessas ideias. Então, veja, um tipo mais escondido de plágio é o sujeito pegar uma sentença grande que embute uma série de dados, mudar as palavras, colocar alguma coisa no meio e, na verdade, copiar. Isso é um plágio em que, na verdade, a pessoa, para resumir alguma coisa, ele tem que tomar muito cuidado. Mesmo assim, dizer como disse fulano, e aí nós vamos ver como é que se faz. Evidentemente, como se publica muito em inglês, eles usam muito um CF, quer dizer, confira, né? Confer fulano, ou põe um número e dá a referência embaixo, né? Fulano e fulano e fulano, e pronto. Quer dizer, de alguma forma se menciona quem foi que falou aquilo antes de você. Em português, e é muito usado por advogados e tal, eu vou simplesmente mencionar, existem palavras em latim que são usadas e que vocês vão encontrar em alguns lugares. Por exemplo, in verbis, que quer dizer em latim textualmente, quer dizer, como dito, in verbis, como foi dito. Então, por exemplo, uma frase aqui. É interessante ressaltar nessa circunstância particular que o relator professor X concluiu in verbis. Aspas. Considerei, meu parecer, que, primeiro, existem provas irrefutáveis de desrespeito a princípios éticos que regem concursos públicos, em geral, e os da USP, em particular, por infração ao artigo 12 do Código de Ética. A USP tem um Código de Ética. 2. Existem indícios claros de falta de critérios objetivos, imparciais, impessoais e claros no julgamento dos memoriais. Alguém disse isso. Eu devia ter posto o nome dele. Mas como eu usei uma coisa de uma pessoa que talvez ele não gostasse, eu não pus. SIC. Assim, afirma o professor Y que a imoralidade administrativa qualificada não é mero ato imoral, mas configura improbidade administrativa. SIC. Porque alguém falou isso, fechando aspas. Foi o professor Y. Apud também se usa muito. Há 40 anos, junto de, né, ou junto em,
Há 40 anos, o Brasil desvencilhou-se da crença simplista de que no mesmo curso de graduação podemos formar indiferentemente o profissional comum, o cientista e o tecnólogo. Apud Newton Sucupira. Parecer Conselho Federal de Educação 977/65, que foi o parecer que instituiu a pós-graduação no Brasil. Autoplágio. Bom, aí é uma espécie de plágio de si mesmo. É a publicação de um mesmo assunto várias vezes, de forma velada, sem mencionar os textos anteriores. Quer dizer, a pessoa não se cita ela mesma, a si mesma. É uma forma de enganar o leitor. É a divisão de um trabalho em várias partes, em vez de publicar apenas um trabalho coerente, com o começo, o meio e o fim. Aqui tem um erro de português. Eu construí essa tabela ontem e não percebi que eu estava fazendo um anglicismo. Não existe plagiarismo em português, existe plágio. Então, leiam formas de plágio. Formas de plágio. Plágio de ideias, na segunda linha. O plagiador rouba, entre aspas, a ideia ou a teoria de alguém e as apresenta como se fossem suas, sem citar o autor verdadeiro. Plágio de texto, que é a cópia e cola. Ocorre quando um pesquisador copia um parágrafo inteiro de uma fonte e inclui no seu texto, sem menção da autoria original. Isto é, a pessoa pode fazer isso, mas avisa, esse troço é meu, é de fulano de tal. É só você usa para ajudar teu raciocínio, mas não pode parecer que foi você que falou. Autoplágio. O pesquisador usa partes substanciais de texto ou da sua pesquisa em duas publicações diferentes, sem menção de uma à outra. Conluio. Pedir a alguém para escrever algo e apresentá-lo como se fosse de autoria própria. Em inglês é collusion. E patch writing, que eu não consegui traduzir para português, que é escrever emendando coisas, né? Porque o patch writing é isso, né? Que copia outro autor trocando uma ou outra palavra ou alterando a ordem das palavras para disfarçar a cópia. Esse é o pior de todos, porque as pessoas que leem não percebem, que em algum lugar já foi dito. Você pega alguma coisa que o Sócrates falou, sei lá, o Demóstenes falou e mete lá e faz de conta que foi você que inventou. Às vezes a gente até reinventa coisas, mas tudo bem. Então, aqui, dá um exemplo para vocês, isso é de 2012, mas tanto faz, em que a fraude, uma suspeita de fraude, é bem maior que o erro, e aqui nós temos o plágio no amarelinho, ou publicação duplicada, isso aqui é de 2007 a 2011. Tem várias estatísticas, não importa isso. Aqui, por exemplo, é uma análise que foi feita em 2012 por esse laboratório da Universidade de Viena, de Medicina, né? Analisaram 2.047 artigos, eu vou explicar essa palavra, porque em inglês na verdade, recusados, né? E a gente aqui fala retratados, mas retratar é outra coisa. Você se retrata de alguma coisa, é mais ou menos a mesma coisa. Você se retrata e fala, eu errei. Você se retrata. Mas, na verdade, não é isso. Eles foram recusados mesmo, eles foram percebidos como fraude e não é retratado pela pessoa, é por outrem, né? Então, são 2.047 artigos em pesquisa de biologia e biomédicas, e medicina, né? E 21%, mais ou menos, foram retirados por causa de erros e 67% foram por causa de má conduta, em que 43,4% foi fraude, 14,2% foi duplicação
e 10% praticamente foi plágio. Né? Como coibir a má conduta? E agora eu tirei desse Gillen, Uncovering Misconduct, da Nature. A má conduta não se revela por diferenças de interpretação de resultados, erros não intencionais, disputas de autoria, assédio sexual, ameaças verbais. Má conduta é falsificação, fabricação ou plágio de resultados. Ela só existe se puder ser provado, sem sombra de dúvida, que houve intenção. Quem suspeita de possível má conduta deve ouvir especialistas acostumados aos métodos e às normas daquela disciplina antes de acusar. Ainda assim, o órgão institucional que recebe a denúncia deve montar um procedimento investigativo preliminar para decidir se há elementos que emprestem credibilidade à acusação. De qualquer forma, a instituição deve ter políticas que protejam o acusador de retaliações. Nós vamos discutir isso com mais profundidade daqui a pouco. Você vê como é que se faz, porque é muito complicado esse tipo de coisa. Você está no meio de colegas, de repente alguém acusa, e, sabe, é uma questão de relacionamento com as pessoas, né? Então, não é fácil. Casos de má conduta podem estar subestimados, pois 2 pesquisas independentes mostram que aproximadamente 14% dos respondentes disseram que sabiam da fraude, mas nada fizeram. Quer dizer, para exemplificar, né, vocês estão aí num laboratório e vocês veem que o colega fez uma coisa errada. Bom, existem várias maneiras de dizer, isso não, né? Tá inventando aí, tá, não é? A outra é chegar para o orientador e falar, ele está inventando, é chato, porque é delação. Quer dizer, você acusa um colega, é chato. Longe de mim estar ensinando a fazer isso, não. Mas, de alguma forma, a autoridade tem que saber. E, às vezes, a autoridade sabe e também não faz nada, porque tem que passar por uma autoridade superior. E assim vai. Então, veja, em outro trabalho, 2.193 investigadores, com 2.193 investigados aqui, revelou que 63% declararam que tomaram uma atitude. Quer dizer, 2.193, eu preciso corrigir isso aqui, tomaram uma atitude, mas sempre informalmente, foi o que eu acabei de dizer. Quer dizer, ele fez um negócio errado, mas falou, não escreveu, não assinou e tal. Questionando localmente o comportamento suspeito, sem fazer uma acusação formal. O motivo principal é que as pessoas têm dúvidas sobre se estão diante de má conduta e se há um erro honesto, ou ainda uma discordância científica. Além disso, há sempre dificuldades sobre onde levar as acusações, já que, sendo as investigações confidenciais, não tem certeza do que será feito com suas acusações. Isso é um dos medos das pessoas que estão vendo alguma coisa errada, é prejudicar o outro por cometer um erro. Vai ver que não era isso. Eu que estou vendo uma coisa errada. A pessoa vê errado. É o medo que a pessoa tem de prejudicar alguém. Também é do Gillen. Um dos perigos dessa área é o patrulhamento, uma área sensível. Uma vez que a acusação é protegida pelo anonimato e pode estimular, eu pus em italiano, né, vendettas, né, que a máfia faz isso, né, uma vingança, pessoais, abrigadas pela instituição. Na experiência de um investigador que participou de comitês de investigação, não é incomum ter 10 acusações de má conduta por ano, das quais 6 pode ir a inquérito, e apenas uma é, de fato, um caso de má conduta. 10%.
Nos Estados Unidos, os acusadores têm proteção das instituições e são encorajados a delatar. Mas, por exemplo, na Inglaterra, as leis favorecem processos dos acusados contra o acusador. Esse artigo do Gilling discute se as agências financiadoras deveriam somente financiar instituições que tenham um código claro de como proceder e comissões de inquérito aparelhadas. Vamos voltar a discutir isso. É a parte mais importante, porque eu não tenho na verdade, uma crença clara no que deve ser feito. É muito complexo. Vamos ver aqui um exemplo de 3 artigos. Não, 3 não, vou dar um só aqui. É esse do meio, né? Que foram retratados, na verdade, foram retirados e continuaram sendo citados. Quer dizer, eles tinham 670 citações, aí passaram a ter 1.052. Quer dizer, na verdade, as pessoas demoram para saber que o artigo não está certo. Então, neste caso aqui é muito importante, porque este aqui é a origem, este aqui. Ileal lymphoid nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. Lancet, de 1998. Lancet, talvez uma das maiores revistas na área de medicina. O que ele fez? Wakefield, o primeiro autor. Ele escreveu ou insinuou que a vacina de sarampo, não é de sarampo, é a tríplice viral, rubéola, cachumba e o sarampo. E sarampo, que é mumps, measles e rubéola. Que ela provocava autismo. Tinha crianças autistas. E, inclusive, no trabalho, ele disse que encontrou pedaços do vírus lá dentro da pessoa. E, evidentemente, isto foi o que causou os movimentos anti-vacina. Que vocês devem estar acompanhando nos Estados Unidos, um dos maiores problemas dos Estados Unidos, em alguns estados muito conservadores, metade não se vacinou ainda, porque não acredita na vacina, porque acha que ela vai fazer alguma coisa com eles. Uma coisa que no Brasil, nós não vacinamos por outros motivos, mas no Brasil, o SUS treinou os brasileiros. O brasileiro adora vacina, porque sabe que está se protegendo de doenças. Qual o motivo dele? Depois se descobriu. Bom, parece que ele tinha uma outra vacina e que estava associada com patente a uma empresa, e essa vacina tríplice era de outra empresa, e ele quis prejudicar, tinha dinheiro envolvido nisso. O fato é que ele foi banido da medicina no Reino Unido, e depois ele foi morar, e estava rico já nos Estados Unidos. Nem sei se está vivo, mas... Então, isso aqui é, na verdade, uma falsificação. Não é plágio, não é nada. Ele fabricou resultados. E aí está o paper. Retracted. Quer dizer, na hora em que eles descobriram, já estava publicado, né? E era um early report, uma espécie das coisas que estão fazendo agora com a Covid, né? O sujeito faz um trabalho e tal e manda aí para os negócios que publicam o trabalho preliminar, não foi ainda visto pelos pares, e pode ter havido, tem muita gente discutindo aqui, que no caso da Covid, muito trabalho publicado foi muito afobado e às vezes não implica na verdade. Precisa tomar cuidado, né? Então está aqui. Então, se abrir esta revista nestas indicações, você vê isso aqui. Para sempre. E agora eu vou contar para vocês um caso da Suécia. Esse caso aconteceu entre 2010 e 2013,
mas ele teve muita discussão, e aí a Suécia resolveu, pelo parlamento, criar uma agência em 2019, está bem recente, chamada National Board for Assessment of Research Misconduct, NPOF. E no primeiro ano já ela recebeu 46 acusações de má conduta, sendo que 10 estavam relacionadas com fabricação, 18 com falsificação, 18 com plágio, todos na área de medicina e biologia. Ela foi criada em 2019 pelo parlamento e se refere a um doutor chamado Paulo Macchiarini, que parece era um sujeito altamente importante na Suécia. Ele inventou uma traqueia artificial e implantou essa traqueia em 3 pacientes. 2 morreram e 1 ficou dependente de cuidados pela vida inteira. O que é que ele fazia? Eu vou simplesmente resumir. Ele pegava um tubo, que eu não sei do que é, um tubo de plástico, de algum material, e ele crescia em cima desse tubo células-tronco com fatores de crescimento de células epiteliais da traqueia, e fazia uma nova traqueia. Só que houve várias histórias, né, nesse caso. Primeiro, ele era do Instituto Karolinska, que é associado a um hospital universitário, como o nosso HU, de Estocolmo. Bom, aí o pessoal achava ele um gênio, lá no Instituto Karolinska. Então, forçou o hospital a contratá-lo. E aí no hospital que começou a fazer as cirurgias. Só que ele nunca experimentou em nenhum animal. Não tinha um parecer de um comitê de ética, que é preciso no momento que você faz qualquer intervenção com o ser humano, tem que mandar no Brasil para a CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. O Instituto de Biociências tem uma comissão de ética, da qual eu já participei durante 4 anos, presidida pela Maria Rita e Passos Bueno. Quer dizer, os projetos são enviados para essa comissão, tem pessoas, tinha até uma pessoa que teve um problema hepático por causa de um erro médico. Quer dizer, no comitê não é só médico, não é só biólogo, não é várias pessoas. Bom, então, ele não pediu clearance para um comitê de ética, dizendo o que ele ia fazer. Ele experimentou com células-tronco usando, por exemplo, fatores de crescimento que não eram ainda usados para seres humanos, eram usados para laboratório. Você não pode aplicar em seres humanos uma coisa que está no laboratório, não é assim que se faz. Né? E ainda, no momento em que ele fazia a intervenção no paciente, ele punha como cuidado médico, em vez de dizer que ele estava fazendo pesquisa clínica. Porque aí ele teria que passar por comitês de ética. E mesmo assim, 3 vezes a instituição o absolveu. Porque ele provavelmente se defendia, porque tinha um certo apadrinhamento que eu coloquei aqui, pessoas que achavam que coitado, e não sei o quê, aquela coisa toda. Até que isso provocou um escândalo tão grande, porque a televisão sueca fez um vídeo que o parlamento criou uma agência nacional independente das instituições. E aí é que chegou o ponto principal da conversa, que é o seguinte. Por exemplo, por determinação do diretor científico e também por sugestão do nosso Luiz, que escreveu tudo aquilo que eu mostrei para vocês, você não pode transformar uma agência de
de ajuda à pesquisa, de dar bolsa, de dar dinheiro para a pesquisa, num tribunal, porque a quantidade de acusações é enorme, enorme. Quer dizer, a quantidade, eu lidei com isso na FAPESP, tem um armário de pastas amarelas, a cor do processo é amarelo, né? Então, pastas amarelas, já sabe que tem coisa ali. Alguém acusando o outro, e etc. Aí você vai montar um tribunal de investigação, como é que você faz? Então, a sugestão é, bom, você comunica à instituição, no caso da USP, por exemplo, as faculdades, né? Se fosse alguma coisa que ver com biociências, diria, olha, aí na biociência o diretor tem que intervir, montar uma comissão de inquérito para saber o que está acontecendo. Porque a pessoa que está envolvida pode ser injustamente acusada. Você não pode prejudicar um professor, um aluno, por uma acusação, porque às vezes é raiva, é vingança, é dor de cotovelo, né? Vocês conhecem bem essas coisas, né? Bom, só que, por exemplo, a USP tem uma comissão de ética. Eu já fiz parte dessa comissão de ética, nomeada pelo Conselho Universitário. Mas eu estou cada vez mais convencido que a melhor forma é ter uma comissão independente da universidade. Tinha que ter alguma coisa extra, porque não dá. Você convive com a pessoa, você sabe dos problemas da pessoa, você sabe das dificuldades da pessoa, e é muito difícil agir com neutralidade nos casos reais. Muito difícil. Então, isso é para mostrar para vocês um problema que existe e que deve ser pensado por todos. O ideal é não burlar, é não fazer errado, é não plagiar, é não falsificar. O ideal é ser honesto, íntegro, que são os requisitos de um ser ético. Deixa eu ver, o que é isso aqui? Bom, peraí. Sim. Aqui é uma relação, nesse link, espero que entre, eu não fui consultar agora, de trabalhos que foram retirados da literatura, retracted, não é isso? É a palavra. E agora algumas palavras sobre revistas predatórias, né? Que é o seguinte, há um certo tempo, havia revistas, em geral, associadas a associações científicas. Algumas delas não eram, mas tinham uma certa, digamos assim, credibilidade no mercado científico, né? Então, o sujeito faz lá uma pesquisa, manda para publicar, ele manda para 2 ou 3 assessores, os assessores são absolutamente desconhecidos, leem aquilo, são pessoas evidentemente da área, que fazem críticas e ou sugerem publicar ou dizem recusa, né, e tal. Mas com o tempo começaram a aparecer revistas em que se paga para publicar. Evidentemente, eles usam, sim, os revisores sigilosos, né, anônimos, mas algumas começaram a simplesmente cobrar, né, e publicar qualquer coisa, né? Então, tinha um exemplo, mas eu tirei porque é muito complicado, em que alguns pesquisadores fizeram experimentos com essas revistas, mandando besteira, escrevendo bobagem, começando a falar alguma coisa que parecia com lógica, de mitocôndria, de não sei o quê, de célula, e depois começou a falar do Darth Vader e coisas desse tipo, e ninguém leu, publicaram do mesmo jeito. Então, essas revistas são chamadas de predatórias, porque essas revistas não têm credibilidade alguma. E, às vezes, você termina um trabalho, tem uma dificuldade, dá 3 anos de trabalho, você vai publicar, pega uma fácil, e aí entra pelo cano, porque publica numa revista que, quando a pessoa vê aquilo, não acredita no trabalho. Os resultados indicam que a maioria das revistas predatórias, ou fake,
está localizada nos países em desenvolvimento. 119 revistas ofereceram endereços postais incorretos. A grande maioria dos pesquisadores que publicaram nessas revistas são da Índia, da Nigéria e da Turquia. Os pesquisadores entrevistados que publicaram nessas revistas responderam que são obrigados a isso. Por quê? Então, antes de ler aqui. Quer dizer, fizeram um levantamento, né, e viram que tem pessoas que estão publicando essas revistas, já sabem que é predatório. Por quê? Porque eles ambicionam uma aprovação acadêmica rápida. Daí o problema, que é o seguinte, ele vai fazer um concurso, quantos trabalhos se publicou? 30. E você, 20. Então, de 30 está contratado. Não é assim. Não se pode ficar medindo números. Tem que ver o que o cara fez. É difícil. Tem que analisar qualidade. E só analisa qualidade quem tem qualidade. Só isso. Para fazer uma análise qualitativa, quem faz tem que ter qualidade. Não é contando números. Né? Os mecanismos de promoção incentivam pesquisadores a proceder assim. Para conceder recursos, as agências financiadoras usam para avaliar o número de trabalhos publicados. É conhecido como publish or perish. Quer dizer, ou você publica ou morre. Então, esse é um problema nas agências financiadoras. Precisa tomar cuidado, porque a primeira coisa que você vai fazer é olhar o currículo. Mas esse cara publicou bastante. Opa, então ele é bom. Vamos ver. Porque às vezes se ele publicou menos, é tão bom quanto. Vamos ver. Para conceder recursos, e finalmente a inconsciência, ou a ingenuidade, o desconhecimento, são fatores potenciais para os cientistas procederem desta forma. Isso está no Journal of Informatics, 2018, o autor é Demir. Ele diz isso, quer dizer, é isso. Quer dizer, vocês estão aí na atividade científica. É duro vocês conseguirem montar alguma historinha do trabalho que vocês estão fazendo. Sabem disso. E aí, assim, se eu dividir isso em 3 trabalhos, eu vou ter 3 papers. É mais fácil. Mas tem que seguir regras éticas. Não que elas devam servir como freios para o indivíduo ser ousado, nada disso. Mas tem que ter na cabeça esse tipo de aviso. O tal de Bill fez uma lista das revistas predatórias, mas ele foi ameaçado de processo judicial. Ele tirou a lista do ar, mas teve gente que copiou a lista e ela pode ser consultada. Quais são as revistas predatórias? Mas eu só pus aqui, não tenho nada com isso. E itens de verificação pode-se usar este link aqui de baixo. O que são itens de verificação? Primeiro, quando vai publicar, você ou seus colegas conhecem a revista? Você já leu artigos publicados nessa revista? É fácil encontrar os últimos trabalhos publicados nessa revista? Segundo, é fácil identificar a editora. Você pode facilmente contactar o editor por telefone, e-mail, mensagem, correio. Seu nome está claramente informado? Ou é um negócio que você procura, não acha, tal e coisa. Terceiro, qual o método de revisão pelo qual os artigos passam? Quais os nomes do corpo editorial da revista? Essas pessoas publicam nessa revista? Elas acreditam na revista? Mencionam a revista em seus sítios de web? Quarto, a revista está catalogada nos índices de avaliação de qualidade? Quinto, a revista cobra para publicar? Ela informa isso com clareza, né? Claramente? Claro que você responde a tudo isso, mas mesmo assim ainda pode ser enganado. Pode. Precisa tomar muito cuidado. Porque está agora graçando, né, nesse meio
esse tipo de enganação. Então, é o seguinte, $3.500 para publicar um trabalho. A FAPESP pagava. Agora já não tem tanto dinheiro para pagar. Então, está começando a fazer negociação. Ele dá uma parte, a outra parte o próprio autor tem que pagar, fazer uma vaquinha. Ainda bem que eu não tenho que tomar mais decisão nessa área. Não é isso? Aqui são sites onde se fala sobre essas coisas nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, e tem o site da FAPESP, que são links de códigos de boas práticas científicas. Um deles é o Office of Research Integrity, do NIH. E existem ferramentas. Eu sei que, por exemplo, a Biblioteca do Conjunto das Químicas, que é uma biblioteca conjunta da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e do Instituto de Química, ela adquiriu este Turnitin. Eles são caros. Não sei se a USP toda tem também, eu não sei mais, eu não estou fora dessas coisas. Existe esse Turnitin, esse Identicate, e até o Google. Você pega, por exemplo, um texto, isso eu fazia quando eu estava na FAPESP. Pega um texto, bota no browser do Google, pá, aparecem sugestões de autoria. Aí você vai ver se não foi cópia. Até o Google pode ser usado. Vocês sabem disso, né?